Glória a Deus, graça e paz, queridos, bom dia. Dormiram bem essa noite que passou ou não? Queriam dormir mais ou não? Eu vi uns amém forte, né? Aí você vai poder dormir depois, fica em paz. Estou muito feliz de mais um dia poder estar com você, poder junto com você celebrar a presença de Deus, falar, Senhor, obrigado porque estamos aqui mais uma vez. Falar, Senhor, obrigado por confiar em minha vida e mais uma vez estamos aqui para te adorar. Estou muito feliz porque o Senhor tem confiado em nós. Eu sempre falo que uma das definições de fé é acreditar num Deus perfeito, confiar em pessoas imperfeitas como nós, né? Então, eu acredito que isso é uma grande definição de fé. É você acreditar que Deus acredita em você. É você ver que um Deus tão perfeito olhou para mim e para você e falou assim, você é capaz, você pode, você consegue. Mas é óbvio que a gente não consegue isso sozinho. É óbvio que somente nós não conseguimos de nós mesmos. E esse é o motivo que eu e você temos que estar cada vez mais perto de Jesus. Esse é o motivo que nós temos que cada vez mais olhar para dentro de nós e ver que de fato somos seres limitados. E que para que nós consigamos realizar a obra a qual foi predestinada para nós, nós precisamos estar junto dele. Às vezes nós temos uma falsa sensação de que conseguimos sozinhos. Porque ele nos dotou de inteligência, nos deu sabedoria, nos deu habilidades. E às vezes nós achamos que todas essas habilidades, essa inteligência, essa sabedoria, nos faz com que consigamos andar sozinhos. Mas nós vamos perceber que a gente vai conseguir caminhar até um certo ponto. E daqui a pouco vai chegar uma hora que você, poxa vida, daqui para frente eu não consigo mais. E aí nós vamos perceber a nossa limitação. Mas eu acredito que nós somos tão inteligentes que nós não precisamos chegar num nível de falar assim, poxa vida, daqui eu não consigo mais. Não, eu acredito que nós somos dotados de tanta inteligência que nós olhamos e falamos assim, é melhor andar com Cristo, porque eu não preciso parar em momento algum. Eu consigo avançar sempre. Eu não preciso parar e chegar a um ponto que eu vou, poxa vida, não consigo mais sozinho. Não, vamos andar com Ele, porque a gente vai andar em continuidade. Vamos andar em retidão, vamos andar sempre avançando, contínuos e constantes. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você essa manhã, que ela fala sobre marcados por Deus. Como é que eu e você podemos ter convicção e certeza de que nós, de fato, somos de Jesus? Como é que nós podemos ter convicção e certeza de que, de fato, nós somos dele? Você já parou para pensar? Como é que a gente consegue ter convicção e certeza de que, de fato, somos do Senhor? De que fomos remidos, de que, de fato, estamos andando com Ele, de que fomos comprados por Ele? Como é que você pode, de fato, ter certeza e convicção de que está salvo, de que está andando com Jesus? Quando não é o texto que nós vamos ler de fato, mas eu quero te mostrar, te fazer pensar sobre algumas coisas, antes de a gente começar. No livro de 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 4, diz assim, porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não são todos carnais? De fato, nós temos que entender que nós somos de Cristo. O texto vai continuar dizendo que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E aí vai dizer... Vai dizer no 9, porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O fato é que às vezes as pessoas acham que são de Deus, que estão com Deus, que estão com Cristo, mas às vezes não estão. Eu usei uma vez uma comparação que fala assim que às vezes nós achamos que estamos queimando em Deus, às vezes nós achamos que aquela chama de Deus está em nós, mas na verdade às vezes o que estamos sentindo é somente a chama da pessoa do lado que está queimando. Quando você está diante de uma fogueira, de uma churrasqueira, você sente o calor do fogo, mas você não está dentro do fogo, você sente o fogo queimando. E o perigo que nós corremos às vezes é justamente esse, de achar que estamos queimando, de achar que estamos em Deus, que estamos centralizados em Cristo, e às vezes o que nós estamos vendo é somente uma experiência de quem está Quem
Quem tem vó cristã, pais cristãos vivos ainda, já sentou a uma mesa e ficou maravilhado com o conhecimento, com a glória que eles carregavam ou carregam, com aquela experiência, com aquela emoção de ver alguém que está de fato entregue no Senhor. E ficamos impactados com aquilo, ficamos maravilhados. E aí nós ficamos às vezes tão maravilhados que pensamos assim, poxa vida, eu estou tranquilo, porque minha mãe está orando por mim, meu pai está orando por mim, minha avó está orando por mim, então eu estou tranquilo. Aí eu não preciso ter um compromisso, eu não preciso me doar, eu não preciso me entregar, porque eu sei que tem alguém intercedendo por mim. Essa é uma falsa sensação de que estamos em Deus. Porque de fato às vezes não estamos, porque estamos confiantes em alguém. E se esse alguém não é Cristo, estamos equivocados. Mas o que eu quero conversar com você nessa manhã é justamente como identificar se somos ou não de Deus. E essa identificação veio por meio de uma marca. E essa marca é a marca que nós devemos carregar, que nós devemos ter. Nós vamos, pretendo pelo menos que você compreenda até o final dessa ministração o que é essa marca, como conquistar essa marca e se temos ou não de fato essa marca. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez te louvamos, te exaltamos. Senhor, viemos aqui nessa manhã para entregar o mais perfeito louvor ao Senhor. Entendemos que o louvor não está ligado somente a uma música cantada, mas está ligado a um coração adorador, voltado completamente ao Senhor. Senhor, e nessa manhã nós entendemos que o Senhor é tão bom para com as nossas vidas, tão maravilhoso e tão misericordioso, que nós mesmo vindo a entregar tudo ao Senhor, o Senhor sempre nos faz sair daqui transformados, melhorados, abençoados, transbordantes. E que não seja diferente nessa manhã. Espírito Santo de Deus, venha de forma personalizada, de forma única, em cada um de nós, ministrar aos nossos corações a Tua palavra. Que essa palavra ela não venha passar a mão no nosso ego, afagar o nosso orgulho, não. Mas que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui edificados, confortados, também confrontados. Que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Que ela venha gerar em nós frutos, que nós possamos de fato frutificar. Seja pela obediência, pela transformação a ela, mas que a Tua palavra venha de fato trazer em nós mudança. Para a glória do Teu nome, Jesus. Por isso, Espírito Santo, fala ao nosso coração. E desde já nós repreendemos toda a ação do diabo contra a Tua palavra, contra a nós recebermos a palavra de Deus no nosso coração. Nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Por isso, Espírito de Deus, faça a Tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Eu quero ler com você um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 21. Vamos ler o 21 e 22. Diz assim: agora, aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ele também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Amém? Você vai ver, se você ler todo esse texto, você vai ver Paulo falando ao povo de Corinto, sobre conforto. Ele vai falar sobre um conforto em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Você vai ver Paulo escrevendo uma carta dizendo por que ele não foi para lá primeiro. Você vai ver um contexto, uma explicação de Paulo e uma orientação, não só sobre um conforto em meio às tribulações particulares, onde ele está dizendo assim, olha, terão momentos que vocês vão ter muitos problemas, vocês vão ter muitas dificuldades, mas a questão é que se vocês estiverem em Deus, o próprio Deus vai confortá-lo nesses momentos de dificuldades. Mas esses momentos de dificuldades não serão só para que vocês sejam beneficiados, para que vocês mesmos sejam alcançados em um ambiente de dificuldade. Mas vocês vão perceber que essas dificuldades a qual vocês vão enfrentar servirão de forma útil a pessoas que vocês vão encontrar ao longo da trajetória, do caminho de vocês, e vocês vão ajudar também a confortar essas pessoas. Então nós começamos a perceber que o conforto que Deus tem para nós não é só um conforto particular a nós. Sabe quando você passou uma dificuldade tão grande na tua vida, você passou uma dificuldade, uma turbulência tão grande na tua história, e aí você pensa, puxa vida, mas por que eu estou passando por isso? Ou por que é que eu passei por isso? E aí, enfim, às vezes você não tem nenhuma resposta por que você passou por isso. Só que vai chegar um momento que você vai encontrar alguém na tua caminhada que vai estar passando por alguma coisa muito semelhante ao que você passou.
E aí você vai perceber que isso que você passou, aquilo que você venceu, aquilo que você enfrentou, vai encaixar exatamente com o que aquela pessoa precisa ouvir ou precisa aprender. E você vai mostrar para ela o quê? Uma esperança. Eu falei, você está passando por isso? Pois é, deixa eu te contar a minha história. Ali você conta toda a tua história sobre aquilo que você passou. E a pessoa fica atônita ouvindo, prestando atenção, e fica, quem sabe, até te perguntando, mas o que aconteceu depois? Como você passou por isso? Como você fez, qual foi o desfecho disso? E aí você conta, olha, aconteceu assim, 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 mas Cristo agiu assim, 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 e por essa palavra e por essa verdade eu agi assim, e você começa a mostrar Cristo para a pessoa por meio daquilo que você passou. Então Paulo está trazendo exatamente esse exemplo, está falando assim, olha, tudo que vocês estão passando, se vocês estiverem em Deus, vai haver conforto. Por mais que haja dificuldade, por mais que haja tristeza, por mais que seja o pior cenário possível, Deus tem capacidade e poder para fazer com que isso seja confortável, para que você passe por isso. Paulo fala sobre a experiência que ele teve na Ásia, aonde um momento, tudo nesse capítulo, tá? Ele vai falar sobre uma experiência que ele teve na Ásia, de alguns irmãos que ficaram tão desgostosos, passaram por uma situação tão difícil que tiveram vontade de tirar a própria vida. E quem sabe alguns até tiraram. Mas ele vem trazendo justamente um contexto a qual reforça uma dependência de Paulo para com Deus. E ele traz esse exemplo para mim e para você por quê? Porque independente do cenário que você está passando, seja bom ou seja ruim, precisamos depender do Senhor. E é somente na dependência de Deus que eu e você temos capacidade de atravessar e passar qualquer circunstância. Lembra que eu falei para você que nós temos inteligência para caminhar sozinhos? Deus não nos fez robôs. Pelo contrário, Ele nos dotou de inteligência, capacidade, dons. E isso tudo faz com que eu e você consigamos nos movimentar e viver a nossa vida. A questão é que chega uma hora que essa capacidade ela se torna limitada. Essa capacidade se torna extremamente limitada. E aqui nós começamos a enxergar Deus. Justamente nessa limitação, nós passamos a enxergar Deus. Só que, mesmo com a nossa inteligência, o que nós temos uma capacidade absurda de fazer? Lembrar de Deus somente na dificuldade. Lembrar de Deus somente quando a água chegou no pescoço ou quem sabe já passou dela. Então, o que Paulo está dizendo é, olha, vocês podem, quem sabe, escolher e lembrar de Deus somente na dificuldade. Mas eu dou uma dica para vocês, andem com Ele constantemente. Dependam de Deus constantemente. Andem com Ele em relacionamento diariamente. Porque fazendo isso, eu e você não só evitaremos muitas coisas, muitas lutas, quem sabe, algumas Deus vai permitir para nos fazer crescer, mas nós evitaremos de fazer escolhas erradas. Andar com Deus em dependência diária é justamente fazer escolhas assertivas pela direção dEle. É você, vamos dizer assim, ter um consultor a todo momento ali falando, ei, por aqui não é legal, por aqui é melhor. Jesus chega diante de algumas pessoas e fala para elas assim, olha, deixo diante de vocês dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Segue, pois, a vida. Ele dá uma dica, uma orientação do caminho ao qual se deveria seguir. Assim como eu e você, em um relacionamento constante com Deus, em um relacionamento próximo ao Senhor, nós também podemos ser guiados e direcionados por Deus. E nós vamos entender como é que funciona esse direcionamento. Paulo ainda nesse capítulo ele vai falar sobre a importância da comunidade da fé. O que é a importância da comunidade da fé? É o que nós estamos vivendo agora. É nós, em união, unidos em Cristo, como igreja, orando uns pelos outros. Na quinta-feira nós temos a sala de oração, às 8 horas. Eu já te convido a participar da sala de oração. Para que serve a sala de oração? O momento ao qual nós edificamos a nossa fé, onde nós estamos mais perto de Deus e orando pela igreja. É o momento que nós apresentamos os ministérios, apresentamos as famílias, apresentamos cada pessoa que está aqui. Inclusive, eu, quando eu vou orar, eu apresento as pessoas que eu ainda nem conheço que vão passar por aqui. Por quê? Porque nós somos chamados a orar uns pelos outros. E nós vamos ver Paulo falando sobre isso nesse capítulo. É importante, e eu peço a ele, Paulo fala, eu peço que vocês orem por mim, que vocês intercedam por mim, porque ele via a necessidade de estar em uma comunidade de fé. Porque entendemos que sozinhos não somos nada. Sozinhos nós somos limitados. Se temos Deus, temos tudo, mas precisamos uns dos outros. Ele enfatiza uma situação onde ele diz que
eu posso até falar para vocês, às vezes, quem sabe, parece que sim e que não ao mesmo tempo. Paulo faz essa explicação, mas não é que eu quero falar sim e não. E aí ele fala de algo sobre Deus. Ele fala assim, por mais que eu possa transparecer para vocês que estou falando duas coisas ao mesmo tempo, Deus só fala uma só, e é sim. Quando é o sim de Deus? Quando Ele promete. Porque Deus, quando Ele te faz uma promessa, Ele simplesmente está falando assim, olha, eu não volto atrás, eu não sou negligente, eu não sou de duas palavras. Se eu prometi que vai acontecer, vai acontecer. E aí, quando ele entra nesse contexto, ele entra justamente onde nós estamos lendo agora. Onde ele faz uma promessa de que ele resgataria, de que ele traria de volta, que ele reposicionaria. Só que esse momento onde Deus nos reposiciona, onde Ele nos compra, onde Ele nos toma posse das nossas vidas novamente, que antes da morte e ressurreição de Jesus, nós estávamos à mercê do pecado, à mercê do diabo. Prontos e preparados para uma condenação eterna sem volta. Mas Deus nos ama tanto, que Ele permite com que o Seu Filho morra, ressuscite, complete um plano de redenção e nos dá a oportunidade de ser resgatados de novo. Por que a oportunidade? Porque às vezes algumas pessoas falam assim, não, a salvação é garantida, não preciso fazer mais nada, Ele fez tudo o que tinha que fazer e agora eu estou tranquilo. Não, não é bem assim. E nós vamos percebendo que para que eu e você venhamos entender de quem nós somos, aonde nós estamos, vai depender de algumas marcas, de uma marca. Paulo até fala, tanto ao pessoal de Corinto quanto ao pessoal de Efésios, fala assim, eu carrego as marcas de Cristo. O que são as marcas de Cristo na nossa vida? São as dificuldades, as tribulações, mas confiando, acreditando em fé e passando cada uma delas. São as cicatrizes que nós carregamos ao longo da nossa história, mas firmes, fundamentados na sua palavra, firmes, fundamentados na confiança em Deus. Mas o que seria então essa marca? Vamos lá, vamos ao texto, para nós entendermos o que é essa marca. Agora, no 21, aquele que nos fortalece, convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus. Vamos entrar um pouco nesse versículo para nós entendermos algumas coisas. Quando ele fala em fortaleza, nós entendemos uma coisa. Porque se ele nos fortalece em Cristo, nós temos que entender algo. Que para que essa marca esteja em nós, para que essa força esteja em nós, nós precisamos andar em um caminho. E só existe um caminho. E esse texto mostra para nós. Ele fala, aquele que nos fortalece convosco em Cristo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender para saber se nós temos ou não a marca de Cristo, a marca de Deus em nós, é se nós, em Cristo, por meio dele, acessamos a Deus. Como que é isso? Se eu já entendi e compreendi que somente por Cristo eu alcanço a salvação. Se eu entendi que por meio de Cristo, aceitando a Jesus, o que é aceitar a Jesus é entender que Ele é meu único e suficiente Salvador e que somente nele eu acesso a salvação, eu passo a partir desse momento a olhar e observar que eu posso ter a marca de Cristo. E aí nós vamos entender o que é essa marca. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que a única forma de eu e você alcançarmos essa marca de Deus em nós é por meio de Jesus. Não tem outro ponto, não tem outra forma, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não tem coach no mundo que te acesse e te dê essa marca, a não ser por Jesus. Não tem nada que eu e você possamos fazer para alcançar a nossa salvação, para de fato sermos marcados por Deus como povo dele, se não for por Jesus. E o texto já traz essa clareza para mim e para você. Entendendo que somente por Jesus, nós passamos a perceber que quando estamos em Cristo, nós ganhamos algumas coisas, que é uma força. Se eu preciso de força para alguma coisa, é porque eu não sou forte o suficiente. E aqui nós já percebemos que nós somos limitados. Reforçamos aquela ideia de que precisamos de Deus. Porque se não fosse assim, não haveria necessidade de ele falar assim, que nós temos uma fortaleza em Cristo. Então nós passamos a perceber que quem tem a marca de Deus, depende de Deus. Se nós não dependemos de Deus em tudo na nossa história, em tudo na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, quem sabe essa marca ainda não está tão evidente em nós. Mas o primeiro ponto que eu percebo aqui é que quem tem a marca de Deus, depende de Deus.
o quanto a minha e a sua fé, o quanto é a minha caminhada e o quanto a minha e a sua jornada tem dependido de fato de Deus? Ou será que nós achamos que somos autossuficientes? Somos completos em nós mesmos? Não, Paulo está dizendo de forma específica que ele nos capacita para a nossa fé, para a nossa caminhada de vida. E somente em Cristo, por meio de Jesus. Agora, para que serve então essa marca, ou para que serve então essa fortaleza? Por um motivo. O nosso tema do ano é 2025, o ano de permanecer e frutificar. Essa marca, essa escolha, essa força que é nos dada, tem um objetivo, nos fazer frutificar na terra. Simplesmente isso, nos fazer frutificar. Ela nos dá, e nós vamos perceber que existem outras coisas, mas nós vamos perceber que o ponto inicial dela é nos fazer frutificar. Não precisa responder. Quantas pessoas você ganhou já, desde para Jesus, desde quando você se converteu até agora? Pensa em quantas pessoas eu e você levamos a Jesus desde o momento a qual assumimos um compromisso com Ele no batismo, selamos esse compromisso no batismo. Desde lá até agora, quantas pessoas nós encaminhamos até Jesus? Esse resultado mostra se nós estamos frutificando ou não. Quantas obras nós temos desenvolvido em Deus desde o momento a qual nós aceitamos a Jesus, nos batizamos até agora? Obras de justiça. Quantas pessoas nós alcançamos por meio das nossas finanças, por meio daquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus, por meio do amor de Deus? Qual trabalho nós temos desenvolvido para o Senhor? Com o Senhor? Porque quando nós falamos trabalhar para Deus, parece que nós somos empregados de Deus, mas na verdade Deus não quer que nós venhamos trabalhar para Ele, Ele quer que nós venhamos trabalhar com Ele. Quando nós falamos, quando o texto diz que nós somos cooperadores de Deus, ser cooperador de Deus é trabalhar com Ele e não para Ele. Deus não quer fazer nada sozinho. E também não quer que a gente desenvolva um trabalho sozinho. Pelo contrário, Ele quer junto com a gente desenvolver o trabalho da fé. Então, aquilo que nós temos desenvolvido na nossa caminhada de fé até agora mostra o quão frutificados nós somos ou não. O quanto nós temos frutificado ou não. E isso depende, isso mostra a marca de fé que está em nós. Quando o texto diz ali, fortalece convosco em Cristo, esse em fala sobre algo dentro de nós. Fala de algo que está cravado dentro de nós, que nos fez entender, que nos fez compreender. Quando é que alguém não faz algo que foi ordenado? Na maioria das vezes, porque ainda não entendeu o porquê tem que ser feito. Se eu chego para alguém e falo assim, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso, e quem sabe eu não deixo muito claro e específico aquilo que é para ser feito, às vezes não vai ser feito. Ou às vezes não vai ser feito do jeito que deveria ser feito. Porque às vezes não foi expresso claramente, não foi compreendido aquilo que deveria ser feito. Quando eu e você temos convicção do que Cristo fez na cruz, quando nós temos convicção do nosso papel na caminhada cristã, quando nós entendemos o nosso papel na igreja, quem nós somos em Deus, quando isso já está cravado aqui dentro e fez sentido para nós, não há dificuldade para fazermos o que Ele nos pediu para fazer. Quando estamos em Cristo, de fato e de verdade, e entendemos e nos entregamos a Ele de verdade, não há dificuldade em fazer o que Ele pediu. Por mais difícil que seja desenvolver o que Ele nos pediu a fazer, nós entendemos que por meio do Espírito Santo, por meio da capacidade que Ele nos dá, nós somos capazes de fazer. Eu lembro quando eu comecei na igreja, e eu estava separando uns documentos essa semana, e eu não lembrava exatamente quando eu tinha vindo para a igreja. Só que eu vi que faz um pouco mais de tempo do que eu pensava. Porque eu vi numa ata de reunião de 2020, que já tinha minha assinatura lá. Eu falei assim, meu Deus, faz tempo então, hein? 2020, não, 2020 não, foi outra data que eu vi lá, 2001. E eu falei, meu Deus do céu, eu falei, faz bastante tempo. Eu falei, eu nem vou contar os anos, porque senão vai parecer que eu estou velho. Mas eu lembro, e quando eu comecei a ver esse documento, eu parei de ver os documentos e comecei a lembrar. Comecei a lembrar lá de trás. E essa semana eu fui na casa da irmã Edna, e nós estávamos conversando, e ela começou a lembrar de umas coisas que nem eu lembrava.
Eu falei assim, mas a senhora tem uma memória ótima, porque a minha já era. E ali eu comecei a lembrar de algumas coisas, a memorar algumas coisas, comecei a perceber o que Deus fez na minha história. O que Ele está fazendo ainda, porque ainda não acabou. Mas a nossa jornada cristã é sobre isso, é sobre nós entendermos que Deus ele é suficiente, Ele é capaz o suficiente para mudar e fazer novas todas as coisas na minha e na tua história. Aquela promessa que Ele te fez, quem sabe há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quem sabe promessa que você nem lembra, que eu nem lembrava. E ela falou para mim, a irmã, me trouxe à memória algumas coisas. Eu falei assim, meu Deus. E sabe o que é melhor de você ouvir algo que Ele prometeu? É você ver elas se cumprirem e você nem ter percebido. O Deus que prometeu algo para mim e para você é o mesmo Deus que te fortalece nessa caminhada. É o mesmo Deus que faz com que as nossas limitações, a partir do momento que eu e você estamos nele, entendemos o que Ele fez, quem Ele é e o que Ele espera de nós, e nós andamos em confiança nele, faz com que você alcance todas elas. O que é confiar em Deus? É confiar tanto que você obedece a Ele cegamente, independente do que falem que é fácil ou difícil ou impossível. Você fala, se Deus falou, vai acontecer. Eu lembro que a primeira vez que Deus falou comigo sobre ministério, eu tinha acho que 17 anos, acho que uns 17 anos, não faz tanto tempo assim. E Deus falou uma coisa que eu duvidei do cara. Não de Deus, eu duvidei do profeta que falou. E ele falou assim, Deus mostra você falando para muitas pessoas. Ele mostra você fazendo isso, isso, isso. Só que naquela realidade, para mim, aquilo era impossível. A minha sogra sabe. A família dela inteira sabe como eu era quando eu vim para a igreja. Eu não era conversador, eu não tinha facilidade de relacionamento. Gente, eles moravam aqui no fundo da igreja, eu não entrava na casa. Eu ficava na janela. Eu parecia um mensageiro, não entrava, só ficava ali. Não entrava, porque eu tinha vergonha. Era tímido ao extremo, ou introvertido. Mas acho que nessa época era tímido mesmo. Eu não conseguia, eu não tinha facilidade de relacionamento. Nenhuma. Hoje ainda tenho um pouco de dificuldade, mas muito menos do que antes. Mas quando eu e você permitimos Deus trabalhar na nossa história, nós confiamos que Ele é capaz e suficiente para fazer, você vê e começa a perceber o que Ele pode fazer. Só que quando que isso começa a acontecer na nossa história? Quando nós temos e percebemos a marca de Cristo na nossa vida. Então, o primeiro ponto para que eu e você possamos ter a marca de Cristo é reconhecer a Cristo. Reconhecer Ele como Senhor, reconhecer Ele como Salvador, reconhecer Ele como o único suficiente Senhor da minha e da tua história. E que Ele é suficiente e não precisa de mais nada. Quando Cristo é suficiente na minha e na tua vida, você não precisa mais de benzedeira, você não precisa de leitor de sorte, você não precisa de horóscopo, você não precisa de mais nada, porque Ele é o guia da tua história. Porque Ele te direciona em todas as coisas. Você não precisa mais pedir para fulano, para ciclano orar por você, não, porque agora você tem livre acesso a Deus por meio de Cristo. Não quer dizer, como eu falei para você, nós precisamos, como igreja, orar uns pelos outros. Mas agora eu e você temos autoridade em Cristo para também ter acesso a Deus. Nós só precisamos desenvolver esse acesso, desenvolver esse relacionamento. Quando o texto diz, no versículo 21, e ele fala assim, em Cristo, e nos ungiu, ele está falando sobre uma situação, porque o que significa a palavra Cristo? O que significa o nome de Cristo? Ungido. Então, para que eu possa ser ungido, ou para que Ele possa me ungir, tem que ser alguém que já é ungido. Sabe, então, o que ele está falando? Alguém que tem capacidade, alguém que tem autoridade, pode te separar, pode te selecionar e pode te habilitar para algo ainda maior. Então, quando ele fala que Ele nos ungiu, Ele está dizendo não só o sentido de nos separar, mas está falando no sentido de dotar de poder. Eu estou não só marcando você, eu não estou só separando você, mas eu estou dando a você autoridade, eu estou dando a você capacidade, eu estou dando a você poder para fazer algumas coisas. Ele está nos marcando, além de nos marcar, está nos capacitando. Mas como Ele faz isso? Por meio do Espírito Santo. E aqui nós vamos começando a entender quem tem a marca de Deus. Primeiro, entendeu quem Cristo é, entendeu que o acesso é por meio dele.
e por entender que o acesso é por meio dele, passa a ser ungido e capacitado, e essa capacitação faz com que eu e você tenhamos algo dentro de nós, que o que é essa marca? Espírito Santo de Deus. Então, a marca de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Só que uma coisa que nós temos que entender, que nem todas as pessoas que têm o Espírito Santo são cheios do Espírito Santo. São coisas totalmente diferentes. Porque existem pessoas que podem ter o Espírito Santo, podem ser marcadas por Deus, mas não condizer com essa marca. E isso é complicado, porque aí nós vamos começando a perceber que nós podemos avaliar e entender se nós de fato estamos marcados, se nós de fato estamos correspondendo a essa marca, se de fato nós estamos andando em novidade em relação a partir dessa marca. Como é que você consegue perceber se uma pessoa é um cristão ou não? Pela caminhada, pelo comportamento, pela trajetória, pelo resultado. Por ali nós começamos a perceber, não, essa pessoa é de Deus. Ontem nós estávamos falando com uma pessoa, não vou falar o nome, para não encher muito, né? Mas eu estava falando com alguém ontem, e ele estava falando sobre como é lá no trabalho dele. Que as pessoas olham para ele e falam assim, perceberam que ele era um cristão. Por quê? Porque quando eles faziam as piadas, eles faziam as brincadeiras, faziam as coisas que desagradam ao Senhor, que são fora das condutas éticas e morais em primeiro lugar, mas também são contrárias à palavra de Deus, ele saía, sem falar nada, sem rechaçar ninguém, ele simplesmente saía de fininho e ia fazer outras coisas. E eles ali começaram a perceber algo diferente. Então quem tem a marca, quem tem o Espírito e corresponde com isso, e anda em obediência, em novidade em relação à palavra de Deus, começa a expressar resultados, começa a expressar tudo aquilo que a própria palavra diz que nós devemos ter se nós estamos andando com Jesus. Nós precisamos entender que só aceitar Jesus não resolve a nossa vida. Simplesmente reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa jornada, o Senhor que vai nos dar acesso à salvação, só fazer isso não resolve a nossa vida. É como você levar o teu carro numa oficina e deixar o carro lá e esperar que ele se arrume sozinho. Vai resolver? Não vai. Se o mecânico não colocar a mão lá, se você não autorizar o mecânico a mexer no carro, a resolver o problema no carro, nada vai acontecer. É como você chegar no consultório médico com dor em algum lugar e o médico pergunta, o que está te acontecendo? Ah, eu estou sentindo isso, isso, isso. E o médico não te examinar, você não deixar o médico te examinar, não deixar fazer nenhum exame. Não, você tem que me curar, mas faz aí do seu jeito, porque eu não vou deixar você encostar em mim, não vou fazer nenhum exame. Vai ajudar o médico? Vai resolver teu problema? Não vai. Então, quando eu e você temos acesso a Jesus, e nós vemos isso no Evangelho, nos Evangelhos, qual era a pergunta que Jesus fazia para todas as pessoas a qual se colocavam diante de Jesus? O que queres que eu te faça? É uma pergunta para falar, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para resolver o teu problema. Eu estou aqui para mudar a tua história. Mas só que para mudar a tua história, eu preciso que você dê um passo de fé. Qual é o passo de fé? Confiança que eu posso te ajudar. E a confiança expressa de que ele, de fato, ou que nós confiamos que ele pode, de fato, mudar a nossa história, é expressando, verbalizando, falando a ele, lançando sobre ele o que nós precisamos. E a partir daí ele fala, então tá bom, vai ser feito conforme a sua fé. E para algumas pessoas, Jesus ainda falava, olha, vai lá no tanque, faz isso ou faz aquilo, vai ao sacerdote. E a prova de que eu e você confiamos no que Jesus pode fazer é obediência. Se nós estamos em obediência à palavra e aquilo que ele nos pediu, é uma marca de que de fato nós entendemos que ele é suficiente para mudar a nossa história. Então nós temos que andar em conformidade à sua palavra, em obediência à sua palavra. Então quando ele fala nos ungiu, ele não só está nos separando, mas ele está nos dando autoridade, está nos dando poder, para que eu e você possamos não só caminhar, mas caminhar em autoridade e habilidade para viver a vida cristã. Jesus, ele chega e fala assim, olha, eu fiz coisas legais, eu fiz coisas boas, eu fiz maravilhas, mas permito a vocês viver coisas maiores. Como é que eu e você podemos viver coisas maiores em Deus? Confiando, acreditando, carregando a marca de Cristo em nós, entendendo que ele nos ungiu
para coisas maiores, para nos dar poder, nos dar liberdade na autoridade do nome dele, para que de fato eu e você possamos operar maravilhas também. Então, o resultado da nossa caminhada, da nossa vida, os resultados que nós vamos dando ao longo da nossa caminhada cristã vão mostrando para nós mesmos que nós temos a marca de Cristo. Nós sabemos que não é pelas obras que seremos salvos, mas as obras acompanham aqueles que são salvos. As obras, elas vão mostrar para mim e para você que de fato estamos caminhando em novidade na palavra dele, que estamos confiando, e não só confiando, exercendo a autoridade que foi dada a nós. Então, essas obras, essa unção que é depositada sobre nós, tem um propósito: nos fazer frutificar. Vamos para o versículo 22. E ele continua dizendo: e ele também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Os jovens aqui não sabem o que é isso. Eu acho que não, pelo menos, né? Quem já escreveu carta aqui? Tem uns jovens. Não estou falando e-mail, estou falando carta. Carta escrita de papel que você manda pelo correio. Porque hoje nós temos cartas digitais, né? Então, né, para os jovens que não sabem o que é uma carta, é a mesma coisa que você manda no e-mail, né? Daí era uma carta só que de papel. Tinha um carteiro, tinha alguém que entregava, né? Então, quem assistiu o Chaves viu o Jaiminho. O Jaiminho era um carteiro, aquilo lá ele carregava a carta, né? Mas por que eu estou falando da carta para você? Porque a carta ela tem um selo. O que o selo faz com aquela carta? Quando existia a carta, né? Hoje ainda existe, né? Mas não é utilizado. Mas quando a carta, você queria postar uma carta, enviar uma carta para alguém, você tinha que colocar o selo. Se você não colocasse o selo, aquela carta não ia, o correio não mandava aquela carta. O que o selo fazia? O selo habilitava dizendo assim, olha, o correio recebeu e ele vai garantir que essa carta vai chegar ao destino. Quando nós lemos esse texto e vemos a palavra selo, e ele fala assim, e ele também nos selou. E o interessante na palavra nos é que Paulo não está se colocando fora disso. Ele está falando assim, eu também estou nesse negócio. Eu também fui selado, eu também estou sendo marcado. Mas o que o selo traz para nós? Ele fala assim, o selar sugere uma marca de autenticidade, um sinal de propriedade. É a ideia de que Deus nos selou, nos selecionou e nos assegurou como seus. Para nós, quem sabe, carta não faz tanto sentido, o selo parece que não é tão importante, mas nessa época a qual estava sendo escrito isso, o selo era extremamente importante, porque algo que era selado estava sendo garantido. Era uma garantia de autenticidade. Ontem no culto jovem, eu estava no final fechando o culto com eles, e aí eu lembrei, coloca a marca do Autênticos lá para nós no telão. E a rede de jovens chama-se Autênticos aqui na igreja, né? Você já percebeu que você tem algo nos seus dedos que só você tem? E nenhuma pessoa geme um do outro, não é igual? Isso é uma autenticidade. Eu e você carregamos algo dentro de nós chamado DNA. E de ninguém é igual. Existem pessoas que às vezes têm dúvidas sobre a paternidade e vão lá e fazem um teste de DNA. Tem gente que nem precisa, né? Porque um é escrito do outro, né? O pai é igualzinho o filho. É a mesma coisa você olhar o Weber e o irmão Luiz, não precisa de DNA, né? É um no outro. Se o Weber colocar o óculos, então pronto, acabou, né? Por quê? Autenticidade. Eu e você carregamos marcas da criação de Deus em nós. Um dia eu vi um cientista explicando sobre o DNA e uma descoberta que eles fizeram, que eles acharam as 4 letras do nome de Deus no DNA. Não me pergunta como, porque agora eu não lembro qual a explicação que ele deu. Mas cientificamente eles descobriram o nome de Deus no nosso DNA. Eu e você temos marcas de Deus. Eu e você carregamos a assinatura do Senhor. Só que assim, o fato de nós termos a assinatura de um Criador não quer dizer que de fato nós somos autenticamente dele. Aí nós precisamos ter um pessoal que trabalha em cartório aqui, né? Quando você vai num cartório, o que você faz? Quando você quer autenticar um documento. Você leva o documento original, você leva a cópia que você quer autenticar, porque você quer que aquela cópia autenticada seja validada como verdadeira, original.
Então, se você tem um contrato lá, vamos dizer assim, e você quer que essa cópia se torne original, ou recebida como original, você vai no cartório, eles vão comparar uma com a outra. E nessa comparação eles vão, não, realmente, aqui tem algo errado, esse documento aqui foi alterado, então ele não é original, eu não posso autenticá-lo. Agora, a partir do momento que você leva uma cópia, e essa cópia é fiel, idêntica à original, eles chancelam aquele documento e falam assim, a partir de agora esse documento é original. Quando eu e você carregamos a marca de Cristo, o que Deus está fazendo em mim e em você? Ele está falando assim, olha, eu estou validando que essa obra, que essa criação é minha. Eu estou validando que isso é meu, estou autenticando, estou dando veracidade, de fato e de verdade, isso é meu. Quando nós olhamos para a autenticidade de ser imagem e semelhança de Deus, o que nós estamos ou devemos corresponder? Ser imagem, ser parecido, ser semelhança, ter o comportamento. Nós estamos falando assim, Deus, eu quero ser a sua imagem e semelhança. Eu quero ser imagem exata do Senhor. Eu quero, de fato, que as pessoas não só me vejam, mas consigam ver o Senhor em mim. Quando nós decidimos, de fato, assumir essa paternidade, quando nós decidimos assumir, de fato, essa autenticidade de Deus em nós, as pessoas passam, quem sabe, a nos confundir. Lembra quando Jesus está sendo preso ali para ser crucificado? O que as pessoas olham para os discípulos e começam a falar para os discípulos? Aquele ali é parecido com ele. Aquele ali é dele. Aquele ali é um dos dele. Porque é muito parecido. Olha só o jeito. E o que eles faziam? Não. Eles passam a ser confundidos. É aquilo que eu falei para você, de você chegar às vezes em algum lugar ou estar em um ambiente e as pessoas olharem para você e falar assim, você tem uma coisa diferente. Você não é igual às outras pessoas. Você tem algo diferente em você. Não sei o que é, mas é alguma coisa que de você é diferente. É a marca de Cristo em você. É o Espírito de Deus que habita em mim e em você. Ele faz com que eu e você sejamos de fato diferentes. Não melhores no sentido de ser melhor que o outro, não. Mas temos algo que é manifestado somente por Deus e que só quem tem a marca, quem tem o Espírito de Deus vai transparecer. Porque vai falar sobre os comportamentos, vai falar sobre o fruto do Espírito, para aqueles que são cheios do Espírito de Deus. E isso tudo vai evidenciando que Cristo está em nós. E o texto ele continua dizendo que ele nos selou, então ele chancelou, falando, olha, de fato vocês são meus. De fato vocês são autênticos, e não só autênticos, mas são minha propriedade. E ele fala, e nos deu como penhor o Espírito. O que é penhor? É você garantir o valor de algo, e esse algo que você penhorou garante o pagamento. Nos Estados Unidos tem muito disso, né, de eles fazerem hipoteca de casa. Então, a própria casa garante o pagamento caso a pessoa não pague a dívida. Exemplo, você financia um carro. O seu carro ele fica alienado ao banco. Por que ele está alienado ao banco? Se você deixar de pagar, o banco vai lá e pega de novo, porque o bem garante. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, quando ele fala, nos deu como penhor, como garantia, o Espírito. O que ele está garantindo? Ele está garantindo a nossa salvação por meio do selo no Espírito Santo. Só que assim, às vezes algumas pessoas acham que, então porque ele chancelou, ele garantiu, ele deu o Espírito Santo como garantia, então eu não perco mais a minha salvação. Anda em pecado para você ver. A palavra de Deus diz assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pronto, acabou. Então, o fato de ele garantir, ele está dizendo assim, olha, se vocês andarem em mim, se vocês obedecerem minha palavra, se vocês andarem em novidade, em obediência, em amor, em sinceridade, está tudo garantido, está tudo certo. Nós já vamos ler algumas referências aqui, mas eu quero que fique claro isso para você, que o Deus que começou uma obra, ele fez tudo o que era preciso para que você pudesse chegar ao final dessa história, dessa jornada. Seria fácil? Não. Vai ser fácil? Não vai. Não adianta, porque às vezes as pessoas entram numa igreja e falam para a pessoa que ainda não aceitou Jesus, não, porque vem aqui, porque a sua vida vai ser transformada, vai ser tudo um mar de rosa, você não vai ter mais problema. É uma mentira. Vai ter problema, vai ser ruim, vai ter dificuldade. Às vezes algumas coisas parecem que vão ser mais intensas, porque agora o diabo vai estar lutando contra a tua vida. Mas por que nós não devemos temer? Porque ele garantiu que estaria conosco. É aquela história do irmão mais velho. Quando você tem um irmão mais velho, você fica macho demais. Principalmente se esse irmão mais velho for mais forte e 10 vezes mais alto que os outros.
Você fica ali que ninguém te aterroriza. É quando eles falam assim, né, que baixinho é folgado, né? E aí, ainda mais se tiver um irmão mais velho, daí fica mais ainda. Porque ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa que o irmão vai defender. Quando eu e você temos convicção de que Cristo está na minha e na tua história, que Ele de fato está fazendo parte da nossa vida, querido, você fica macho demais. Não tem diabo que se levante que faça você baixar a cabeça. Porque você entende que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Você entende que a autoridade que você tem no nome de Deus, no nome de Jesus, pode fazer novas todas as coisas, pode quebrar qualquer barreira, fazer o impossível acontecer, paralítico andar, o cego ver. Fazer abrir uma porta onde não tem uma porta, fazer o mar se abrir, fazer machado levitar, fazer o que for preciso ser. Porque você tem um Cristo andando com você. O problema é que às vezes nós temos, ou esquecemos, ou temos medo de que não vá acontecer. O medo é o contrário da fé. Porque se você tem fé, a palavra diz assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se nós temos convicção e certeza de que Ele nos amou com tudo que tinha e era e é, nada pode nos causar medo. Nenhuma situação pode nos colocar medo. Eu gosto muito de usar esse exemplo com o pessoal da Jocum, com missionários pelo mundo. Porque quando você decide de fato viver a vida missionária, o que você decide experimentar? O amor de Deus integralmente. O amor de Deus absoluto, em fé e em confiança. Quem vive pela fé sabe exatamente como é experimentar um Deus provedor. Um Deus que cuida de cada detalhe para que a promessa dele se cumpra, para que a vontade dele seja estabelecida e para que vidas sejam alcançadas. Quando eu e você decidimos andar em fé com o Senhor, nós vamos experimentar as melhores experiências que nós podemos viver. Eu lembro que quando eu fui numa conferência e Deus me chamou de fato e falou, eu quero você por inteiro, eu nunca tive medo da questão financeira. Porque eu experimentei tantas maravilhas em Deus, em relação à provisão, que esse não era o meu medo. Nunca foi, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela tem que se cumprir. E ela fala que se nós de fato decidimos andar nele, nos entregarmos completamente, Ele cuida do resto. O meu medo era uma pessoa incapacitada fazer algo que só um Deus capacitado poderia permitir fazer. O meu medo sempre fui eu. Sempre foi o que eu poderia fazer, sabendo como eu era, sabendo das minhas limitações. Sempre vai ser sobre nossa limitação. Mas aí nós temos que entender que não é sobre o que eu e você podemos fazer. É sobre o que Ele pode fazer através de nós. E quando nós decidimos andar em novidade, olhando para o que Ele pode fazer, querido, aí não tem limite. Aí não tem limite. Deus, Ele faz você transpor qualquer dificuldade e qualquer barreira. Eu falei para você que a marca de Deus em nós é o Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Diz assim, nele, após ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, vocês foram selados. E tendo crido, foram marcados com o Santo Espírito da promessa. Você está vendo que é um processo? O texto diz que, após ouvirem a palavra da verdade, não é qualquer palavra, não é qualquer coisa, é a palavra da verdade. O evangelho da sua salvação, vocês foram selados. Somente após isso, após ouvir a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, vocês foram selados. E tendo crido, foram marcados com o Espírito Santo. Então é um processo para carregar essa marca. Primeiro você ouve a palavra, você tem acesso ao evangelho da salvação, passamos a ser selados. A partir do momento que temos crido, somos marcados com o Espírito Santo da promessa. Então é um processo que nós devemos seguir. Só que também junto com essa marca, junto com esse processo, vem também uma responsabilidade. Porque nem tudo são flores, nem tudo é simples como pensamos, mas também não é difícil para desanimarmos. O Efésios 4:30 ainda complementa dizendo, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Junto com uma marca veio uma responsabilidade. Essa responsabilidade o que é? Vivam em novidade de vida. Não entristeçam o Espírito. O que entristece o Espírito Santo?
pecado, tudo que é voltado ao pecado. Quando Deus chega para Abraão e fala, eu já falei isso outras vezes, mas encaixa com o que nós estamos falando agora. Ele fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é no sentido de ser alguém perfeito o suficiente que não vai errar mais, que não vai pecar mais, não era sobre isso. É sobre alguém que, entendendo como vivia, entendendo como se comportava e o que fazia, passando a ter acesso à palavra da verdade, andando com Deus Santo, decide não mais viver como vivia. Ser perfeito é, não faça mais o que você fazia. Não viva mais como você vivia. Mais para frente, pode errar? Pode. Não é sobre ser perfeito no sentido de não mais ter defeito. É sobre ser perfeito em obediência, em andar em retidão à palavra de Deus. Em não entristecer o Espírito, no qual nós fomos selados por dia da redenção. Então nós temos uma responsabilidade de andar em obediência à palavra de Deus. E é isso que nos faz ser perfeito. Nos faz andar em novidade, prontos e preparados para morarmos com o Senhor. Com o penhor do Espírito Santo, do Espírito em nossos corações. Esse versículo não apresenta somente a certeza da salvação, mas encoraja com que eu e você vivemos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando você vai para o dia do batismo de Jesus, Jesus ele é batizado nas águas, sobre ele vem o Espírito Santo de Deus. Aí esse mesmo Espírito conduz Jesus ao deserto. E o texto diz que Jesus ele entra no deserto com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Só que quando ele sai do deserto, o texto ele enfatiza e fala assim, e Jesus saindo cheio do Espírito Santo. Nós temos que entender que a nossa caminhada cristã, são degraus que nós vamos caminhando, vamos subindo. O fato de eu e você aceitarmos a Cristo como Senhor, ali entra uma marca, nós somos selados. É uma propriedade, agora você é meu, você é parte da minha família, eu te trago, te reposiciono no reino de novo. Só que isso não é só suficiente. Eu não quero dons, eu não quero mais nada. Beleza, você pode caminhar tranquilo, você vai ser salvo, beleza. Mas existe algo acessível a mim e a você. Se você quer operar prodígios, maravilhas, se você quer ser mais intencional e viver coisas maiores em Deus, você continua seu relacionamento com Deus, você continua sua busca pelo Espírito Santo, você continua essa jornada. E dentro desse momento, por meio de jejum, oração, porque Jesus ele jejua nesse período e ele é tentado e tudo aquilo acontece. E ao final de tudo isso, o texto diz que ele sai cheio do Espírito Santo. E quando ele sai cheio do Espírito Santo, ele começa a exercer o ministério dele e fazer tudo o que ele fez em milagres e maravilhas. Às vezes a gente fica olhando para algumas pessoas e fala, poxa vida, mas como é que esse cara ora e acontece, milagres e isso e aquilo, e a gente fica às vezes perplexo olhando, meu Deus, como pode? Eu também quero fazer. Eu vi um testemunho de uma garota semana passada, na internet, e ela tinha ido em um pastor que foi na igreja dela, um missionário, eu não lembro. Mas enfim, um homem de Deus. Foi lá e no passado dele, ele era um feiticeiro. Um dos mais fortes que tinha, né, na linhagem dele lá na África. E ele deu um momento, uma oportunidade para que as pessoas fossem conversar com ele no final, e para pedir oração, enfim, orar pelas pessoas. E quando chegou na vez dela, ele perguntou, pelo que você quer que eu ore por você? E ela falou assim, eu não quero que você ore por mim por nada. Eu só quero a unção que você carrega. E aí ele falou para ela assim, então peraí, com você a conversa vai ser um pouco diferente, depois a gente conversa. E passou o final, chegou no momento, ele chegou para ela e falou assim, olha, você me fez uma pergunta que poucas pessoas fazem. Você pediu algo que poucas pessoas pedem. Então nós vamos marcar um dia, eu vou lá na sua casa com a minha esposa e nós vamos conversar bem de perto. Ela falou assim, então vamos marcar uma janta. Daí vamos marcar uma janta no dia tal. Ele falou assim, não, nesse dia eu não posso jantar. Então vamos marcar no dia tal, que daí a gente janta e a gente conversa. Dele, não, nesse dia eu não posso. E a mãe dela falou assim, não, então faz assim, ó, no dia tal o senhor pode ir lá em casa jantar que a gente vai conversar. Não, eu não posso jantar. Mas por que você não pode jantar? É porque eu estou em jejum, já fazem 40 dias. Daí ele explicou para ela justamente o que é que estava acontecendo. Ele falou, olha, uma coisa quando eu vim para o Brasil, ele falou assim, eu fiquei indignado, fiquei até surpreso.
Ele falou, porque vocês não oram, vocês não buscam, vocês não jejuam para o seu Deus. E ele estava contando a experiência dele. Ele falou assim, olha, quando eu era da feitiçaria, eu fazia jejum de 7 dias, de 14 dias, de 40 dias, 30 dias, porque eu queria autoridade naquilo que eu vivia. E aí, a partir do momento, no dia que eu entendi quem era Deus, que Ele era a força suprema, que Ele era maior do que todas as coisas, e que nele estava toda a autoridade, eu decidi no meu coração entregar mais do que eu entregava quando eu era feiticeiro. Porque eu entendi que Ele merecia toda a minha adoração e toda a minha entrega. E Ele falou para ela assim, a unção que eu carrego está naquilo que eu entrego para Ele. Está em tudo que eu faço, em tudo que eu exerço para Ele, em adoração a Ele. E em gratidão Ele me usa. Sabe, em resposta Ele me usa. Então, às vezes nós queremos viver novidade em Deus e achamos que porque nós estamos sentados numa cadeira, Deus é obrigado a fazer tudo que a gente viu na Bíblia através da nossa vida. Mas nós temos que entender que a nossa caminhada com Cristo, a nossa jornada com Deus, é mediante uma entrega integral a Ele. O problema é que às vezes a gente quer nos doar por partes para Deus. Deus, eu te dou o meu horário de culto, mas o meu horário de lazer é só meu, o meu horário de trabalho é só meu, o resto da minha vida é só minha e eu faço dela o que eu quiser. Nós queremos que Deus opere milagres financeiros na nossa vida, mas nós não temos coragem de parar para servir e adorá-lo. Às vezes nós queremos que Deus ele opere curas e prodígios tudo na nossa história e nos use de forma intensa, mas nós não somos intensos em nada nele, mesmo tendo uma marca, mesmo tendo uma promessa. Quer ser intenso em Deus, quer viver novidade e maravilhas em Deus, se doe a Ele, se entregue completamente e nós vamos ver o que Ele é capaz de fazer. O que eu e você temos experimentado em Deus é a graça e a misericórdia do Senhor por aquilo que nós já plantamos e semeamos, mas se nós pararmos de plantar e semear, não vamos colher mais nada. Às vezes nós achamos que aquilo que estamos vivendo hoje, meu Deus, porque hoje eu fiz isso, eu dei a minha oferta, querido. O que você fez agora vai refletir lá na frente. O que você está vivendo agora é consequência do que você fez lá atrás. Se foram coisas boas, você vai colher os melhores frutos. Se forem coisas ruins, do mesmo jeito. Que eu e você possamos ser intensos no Senhor. Que eu e você possamos nos doar integralmente ao Senhor. Porque eu falo para você, o diabo não brinca de ser diabo. Mas Deus também não brinca de ser Deus. E nós não podemos brincar de ser cristãos. Se queremos de fato viver de forma intensa no Senhor, sejamos intensos na presença de Deus. A palavra de Deus, Jesus estava explicando algumas coisas e ele fala assim, ele traz a parábola do tesouro, e ele fala que um homem estava andando num campo, e ele acha um tesouro naquele campo. Ele guarda o tesouro, ele vende tudo que ele tem, porque viu que aquele tesouro era importante para ele. E quando ele olha o valor daquele tesouro, ele vende tudo, compra o campo para ter o tesouro. O que nós estamos dispostos a vender, a entregar para ter Cristo em nossa história. Eu conversei com uma pessoa essa semana e eu achei muito interessante, não conheço muito a história dessa pessoa, mas eu achei interessante a forma como ele leva a vida dele e a forma como ele valorizou a vida dele e a família dele. Ele falou que ele começou um negócio dele e no começo ele fazia muita coisa, trabalhava demais, e ele viu que ele não estava tendo tempo para a própria família, para ele viver, para ter uma saúde. E ele decretou, ele falou, ó, a partir de agora, eu só vou trabalhar de segunda a sexta, do horário tal ao horário tal. E ele parou de abrir concessões para as pessoas. Ele falou, porque eu percebi, pastor, que as pessoas não estão nem aí para mim, muito menos para minha família. Então, eu decidi fazer isso. Uma vez, eu estava conversando com a minha mãe é costureira, né? Agora ela está parada por causa que ela ficou doente, está recuperando. Mas ela falava assim, meu Deus, filho, tem vezes que tem gente que chega 10 horas da noite aqui em casa para pegar roupa. Eu falei assim, é simples, você tem que usar um negócio, a palavra não. Aprenda a exercer a palavra não para as pessoas, porque as pessoas não estão nem aí para você. Elas estão pensando somente nelas. Elas pensam somente no que é beneficiário a elas. E ali você está abrindo mão do teu culto, você está abrindo mão de adoração, você está abrindo mão do teu descanso por causa de pessoas. O problema é que às vezes a gente quer tudo de Deus, mas nós não entregamos nada para Ele. Nós entregamos tudo para o nosso trabalho, entregamos tudo para o nosso estudo, entregamos tudo para o nosso descanso, entregamos tudo para o nosso lazer. E quando dá, nós entregamos alguma coisa para Ele.
E estamos falando que estamos fazendo coisa no nome dele. Estamos falando que estamos nos doando para ele. Usamos subterfúgios para trazer tranquilidade para o nosso coração, para achar que ele está validando o que estamos fazendo. E na verdade não está. Estamos enganando a nós mesmos. Então, se aonde está o nosso tesouro está o nosso coração, se nós de fato carregamos a marca da promessa, temos que carregar também os resultados dessa marca, que são os frutos do Espírito, que são, se não há ainda o fruto do Espírito, que não estamos cheios do Espírito, no mínimo, temos que carregar resultados da obediência à sua palavra. Então, que eu e você possamos nessa manhã falar: Senhor, eu entendo porque eu já te reconheci como Senhor e Salvador, e se ainda não fiz, é uma oportunidade de fazermos hoje nessa manhã. Mas eu não quero só ser alguém que diz ter uma marca. Eu quero que as pessoas vejam essa marca. E não para que as pessoas venham exaltar a mim e a você, não. É para que o nome dele seja glorificado nos céus. É para que as pessoas, ao verem Cristo em nós, possam glorificar a ele e esquecer de nós. Que eu e você possamos ser canal de Deus na vida de alguém. Primeiro, nós somos canal na nossa vida, porque entendemos quem ele é e para onde estamos indo. E nessa trajetória do chegar até lá, que nós possamos realmente ter frutos nessa caminhada.